olha, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, estáis, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Pode citar, meus irmãos. Senhor, querido Pai, obrigado, Senhor, por tuas palavras, pois elas são poderosas e não voltam vazias. Antes faz o que te apraz. Ajude-me, Espírito Santo, como eu já pedi em casa, peço a ti, para pregar esta palavra para louvor da tua glória, em nome de Jesus Cristo, para o nosso crescimento e firmeza espiritual, para a libertação de vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus, Jesus e o Espírito Santo, na missão de resgatar a humanidade. Essa missão de resgatar a humanidade tem a participação de Deus, de Jesus e do Espírito Santo em profunda harmonia. Meus irmãos, quando eu digo que Deus, Jesus e o Espírito Santo têm a missão de resgatar a humanidade, a palavra resgatar, ela vem para uma solução de um sequestro. Quando alguém é sequestrado, precisa de resgate. Quando alguém faz a maldade e o crime de sequestrar alguém, exige-se resgate. E eu coloquei como frase introdutória: o pecado do jardim, todo mundo sabe, o pecado do jardim sequestrou Adão e a sua esposa. Eles estavam em comunhão com Deus e eles permitiram que o pecado os sequestrasse. O ser humano, o homem, aquele casal, ele foi sequestrado pelo pecado e trouxe a condenação para toda a humanidade. Essa é a verdade que praticamente hoje não se prega, especialmente naquelas igrejas da televisão, que não estão preocupados com o resgate da humanidade, da condenação do pecado, mas tem outros interesses. Paulo, na época de Paulo, já dizia que ele não mercadejava a palavra de Deus. Paulo dizia que já existia aqueles que mercadejavam a palavra do Senhor, e os que mercadejam a palavra do Senhor não pregam sobre a grave condenação do pecado, que o homem precisa ser liberto. Essa é a pregação principal do Evangelho, irmãos: a libertação da condenação do pecado. A atitude de Adão e sua esposa não foi uma atitude simples, foi uma atitude que trouxe condenação para eles e trouxe condenação para todos os seus descendentes. Não tem como escapar. Todos nós viemos daquele casal. Ninguém aqui nasceu de uma flor. Tem um interior que diz, não lembro do interior, mas diz que diz algo que é algo insensato, algo assombroso, algo mitológico. Diz que Maria, mãe de Jesus, nasceu de uma flor nesse interior. Eu nunca vi algo igual na minha vida. Tipo assim, para dizer que Maria não está debaixo também do pecado, como que Maria não fosse pecadora, foram capazes de criar essa lenda e dizer que ela nasceu de uma flor. Poxa, que mitologia. Não lembro do interior. Irmãos, a mensagem principal do Evangelho é libertar a humanidade da escravidão do pecado. No texto, meus irmãos, de João 3,14,
nos ensina que Deus enviou seu Filho para que, por meio dele, olha que foi Deus que enviou. Essa missão de resgatar a humanidade começa na mente de Deus. Foi Deus quem decidiu. Foi Deus quem decretou a vinda de Jesus. Então Deus, aqui em João 14 a 16, nos ensina que Deus enviou seu Filho para que, por meio dele, as pessoas não fossem destruídas pelo pecado. O pecado destruiu a comunhão do homem com Deus. O pecado destrói a interioridade do homem, de maneira que ele fica em trevas. Por isso que quando Jesus apareceu na Galileia, diz assim, uma profecia que já tem acerca dele no livro de Isaías, diz que ele apareceu lá na concha das nações, na Galileia, na cidade marítima de Cafarnaum. Diz que uma luz brilhou em meio às trevas, e as trevas ali eram as nações que estavam ali, muitos povos estavam ali, e Isaías profetizava, e Jesus começou a pregar lá, para dizer que o povo estava em trevas. Irmãos amados, o ser humano nasce em trevas, ninguém nasce bom, o ser humano nasce em trevas do pecado. E o pecado destrói. Aqui diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, com essa expressão de tal maneira, essa expressão de tal maneira quer dizer uma maneira incalculável, uma maneira muito grande, uma maneira que não dá para calcular, de enviar seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer é ser destruído pelo pecado. E o pecado já começa destruindo aqui na vida, e depois o pecado destrói o homem, levando à morte, e a morte é eterna. Então, meus irmãos, Deus enviou seu Filho para que as pessoas não fossem destruídas pelo pecado. Ora, irmãos, o que destrói a sociedade, o que destrói a humanidade, o que destrói as nações, se não o pecado? O que destrói as famílias, se não o pecado? O que destrói a nós mesmos, se não o pecado? O que destrói os relacionamentos, se não o pecado? O que faz um laço partir, se não o pecado? O que faz um homem procurar outras mulheres e destruir a sua família? Ou vice-versa, a mulher procurar outros homens e destruir a sua família? O problema das nações é pecado. Quando a guerra é pecado, é o pecado da ganância, querem dominar, não se rende. Essa maldade dessa guerra na Ucrânia, o que é isso, a maldade da Rússia? É que quer dominar, ninguém quer perder. As guerras a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, maldade, poder, soberba, em alto nível, ninguém quer dominar. Ou é o problema, meus irmãos, da terra, senão pecado? O pecado destrói. Mas diz que Deus enviou seu Filho amado para que as pessoas crescem nele, para que o pecado fosse destruído. Diga bem. Para que a escravidão do pecado fosse destruída. Mas, ao invés de serem destruídos, tivessem a vida eterna. E para isso acontecer, meus irmãos, é preciso crer do poder da morte de Jesus na cruz. É preciso crer no poder da morte de Jesus na cruz. A cruz de Jesus destrói o poder do pecado. A cruz de Jesus destrói a potência dos demônios. A cruz de Jesus destrói a força de Satanás. O que é que diz em 1 Coríntios 18? Muito linda essa palavra. A mensagem da cruz, ou seja, a mensagem da morte de Cristo, é loucura para os que perecem. É loucura para os que estão sendo destruídos pelo pecado. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus.
Que mensagem, meus irmãos. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, para os que a cada dia se aprofundam no pecado. Meus irmãos, Jesus disse que a iniquidade ia se multiplicar, que o pecado ia se multiplicar. E nós temos visto, Jesus falou no século I, passaram-se 20 séculos, são 21 séculos de multiplicação de pecado a cada dia. A Bíblia já falou sobre isso, que o mundo sem Deus ia se aprofundar na multiplicação dos pecados. Não é nem soma, o pecado a cada dia se multiplica. Eu lembro de um texto que o profeta Isaías fala, é muito profundo. Ai daqueles que o bem chamam o mal, e o mal chama o bem, as trevas chamam de luz, e a luz chama de trevas. Você já viu esse versículo? Olha o que o profeta já dizia no século VIII a.C. Deus disse assim, abre a boca de Isaías e fala assim, Isaías fala assim, ai daqueles, incluindo Israel também, porque Israel estava totalmente rebelde a Deus. Por isso que foi para a Babilônia. Israel também. Israel estava desviado naquela época. Aí o profeta Isaías falou assim, ai daqueles que o mal chama o bem, e o bem chama o mal, as trevas chamam de luz, e a luz chama de trevas. Irmão, será que nós estamos hoje multiplicados? Com certeza, irmãos. O que é bom chama de mal, o que é mal chama de bom, as trevas chamam de luz, e a luz chama de trevas. O mundo, escravo do pecado, se comporta dessa mesma maneira, infelizmente. Mas o Evangelho vai ser pregado a todas as nações. E Jesus profetizou. Vai se cumprir. Tudo que ele profetizou vai se cumprir. Mateus 24:14, quando sai da sua própria boca santa, calma. Ele diz assim: o Evangelho do Reino vai ser pregado para todas as nações. Então virá o fim. Ninguém vai deter a pregação do Evangelho. Paulo chega a dizer: aqueles que pregam por interesse, por inveja e outros motivos, Paulo fala assim: que pregue. Eles vão pagar, que não vivem no Evangelho, mas Paulo diz assim: pregue. É incrível a compreensão gigante do apóstolo Paulo. As igrejas que pregam, sabe, que mercadejam, mas Paulo fala assim: prega por inveja, por porfia, deixa pregar. Está pregando Jesus? Prega. Jesus vai ser pregado para todas as nações. A palavra nação aí é etnias, tribos, raças, povos, línguas, nações. Não é só nações gigantes. As tribos, os povos, os ciganos, as tribos indígenas, todos os povos que você imaginar. Jesus disse que esse evangelho vai ser pregado. E qual é a mensagem do evangelho? Libertação do pecado, que começa com arrependimento. Para ser liberto do pecado tem que se arrepender. Arrepender é mudar a mente, é pensar como Deus pensa, é pensar como o Evangelho pensa. Não é pensar como o mundo pensa, é pensar como Deus pensa. É voltar a mente para Deus. Quem quiser, não pode haver libertação do pecado se não houver arrependimento. Não tem condições de um homem, e não tem como condição de ter arrependimento se a pessoa não crê. Fica esse conflito teológico, as pessoas, os teólogos falam: será que a pessoa crê? Primeiro, ou crê, ou se arrepende. Tem que crer. Se você não crê, como é que você vai se arrepender? Primeiro tem que crer. Deus falou assim, Jesus falou assim: para que todo aquele que nele crê, tem que crer. Quem crer, se arrepende, se arrepende. Irmãos, hoje nós temos também algumas igrejas que não merecem o nome de evangélicas, que pregam o evangelho do não arrependimento. Vem e fique como está. Ó, irmãos, são chamadas as igrejas inclusivas. A mensagem do Evangelho é arrependimento. A pessoa pode vir com qualquer mazela, miséria tenebrosa, mas precisa arrepender-se dos seus pecados e converter. A mensagem de Jesus é: João Batista diz assim: arrependei-vos e... porque está próximo de Deus. Jesus diz: arrependei-vos. Pedro, pegando de Atos por 2 vezes, ele fala assim: arrependei-vos, e usa a expressão converter. O que é converter? É uma mudança. É uma mudança das misérias. É uma mudança da mente que larga os pecados, muda a mente, muda as misérias, larga os pecados. Esse é o Evangelho. Deus chama a todos. Escute, Jesus ia nos marginalizados.
dos que são desprezados. Jesus dá aquela palavra daquela mulher chamada pecadora, quando a Bíblia chama pecadora, que a mulher era depravada em outro livro, e ela chorou lá na casa de Simão, chorou nos pés de Jesus, lá enxugou com os seus cabelos, e Jesus disse que seus muitos pecados foram perdoados. Ela se arrependeu e largou. Jesus libertou a Maria da cidade de Magdala, chamada Madalena, que tinha 7 demônios. Quando a Bíblia diz que a mulher tinha 7 demônios, ela era muito mais depravadíssima do que aquela mulher pecadora. Tinha 7 demônios. Diz lá em Lucas capítulo 8. E entre tantos outros, os publicanos, os cobradores de impostos, Jesus ia lá. A igreja, eu me distancio de mim. A igreja precisa se aproximar. Olha para você, assim. Nós precisamos se aproximar das pessoas. Em qualquer estado pecaminoso que ela esteja. A igreja prega sobre arrependimento, mas a igreja tem que ter compaixão. Como Jesus olhava, Jesus perfeito olhava para a multidão e ele sentia compaixão. Uma vez eu entrei no bar lá de uma pessoa, aí eles estavam bebendo, falando palavra pesada, eu entrei assim, boa tarde. Aí disse, oi irmão, olha, desculpa, aí eu disse, não tem problema. Sentei, assim, falei de Jesus para eles, vocês ficaram espantados com que eles não fossem dignos de eu chegar lá. Eu sou um pecador redimido, sim, mas eu sei que foi a graça, eu não mereço. Eu lembro que, quando eu falo de evangelização, eu lembro que um dia subiu um rapaz aí com uma roupa íntima com a asa de muriçoca, num bloco que tinha, e eu disse assim para ele, com toda a compaixão, deixa, eu entreguei um folheto para ele e falei de Jesus para ele. Agora, não podemos ser igreja inclusiva que nos chama as pessoas para largar o pecado, porque a porta da entrada para o reino é arrependimento e conversão. O que é conversão? Transformar esse suco em água é uma conversão de uma coisa para totalmente outra. Diga amém? Conversão é isso. Isso é o quê? Nova criação. Era suco se tornou água. Foi uma nova criação química. Jesus foi inverso lá no casamento. Não se embriagou, mas a cultura normal judaica, ele transformou a água em vinho. Ele nunca se embriagou, nunca foi preso ao vinho. A cultura judaica era normal ao vinho. A nossa cultura não é judaica, então há um conflito. Alguns acham que pode, não pode. Então tome em casa em particular quem acha que pode, quem não jogue pedra, quem tome em casa, mas não tome na frente dos outros que é fraco, porque eles estão no pecado. Quem entendeu? Ergue a mão quem já leu esse versículo. Paulo fala sobre isso, fala sobre a carne e outras coisas qualquer. Não tome com escândalo, porque aí você pode estar pecando porque você destrói o que é fraco. Está na Bíblia isso. A gente não pode esconder isso, né? Irmãos, conversão é isso. Uma nova criatura. Vamos falar agora da natureza. Uma lagarta se tornar uma borboleta. Um ser que se rasteja se tornar um ser que voa. Eu já falei uma coisa uma vez aqui, nós não devemos ser igreja inclusiva, ou chamar as pessoas e elas permanecerem com seus pecados. Não, isso não é igreja evangélica verdadeira, é falsa. Mas também não devemos ser igreja expulsiva. Falta compaixão, que falta misericórdia, que falta acolhimento das pessoas em qualquer nível de miséria. Diga amém. A igreja inclusiva está errada.
e a expulsiva também está, porque falta misericórdia. Precisamos ir aos becos, vilas, cidades, locais, onde qualquer pessoa, para falar de Jesus, dizer assim: Jesus, crê em Jesus, arrependa-se, e Ele lhe dará uma nova vida. Meus irmãos, o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, 23, os versos que nós lemos, de uma forma resumida, quer dizer que nos revela um memorial da morte e ressurreição de Jesus. É o texto da ceia, o clássico da ceia. Tem outros textos, né? Mateus, mas é o texto mais lindo, o texto clássico da ceia. Então, nos versículos que nós lemos, e 23 até o 32, revela o memorial da morte e ressurreição de Jesus. E também mostra o impacto desse memorial em nossas vidas. Não é só o memorial da morte e ressurreição de Jesus, mas o impacto desse memorial para nossas vidas, porque a morte e ressurreição de Jesus impacta a igreja, impacta o mundo, impacta a nossa família, impacta o nosso bairro, impacta a nossa cidade, impacta o nosso Brasil, impacta as nações. O memorial da sua morte e da sua ressurreição é para causar impacto, nos levar a reflexão pessoal da vida. Assim, examine-se a si mesmo, examine-se, veja como é que você está, como é que está a sua fé, sua esperança, sua comunhão, sua intimidade, sua santidade com o Senhor. Seu desejo de ser mais santo e fiel ao Senhor, diga amém. A ceia causa esse impacto. A ceia causa vários impactos. A ceia também causa gratidão, porque Jesus começou rendendo graças, irmãos. Hoje estamos na ceia. A ceia causa impacto de gratidão. A ceia causa impacto, nós somos gratos pelo amor de Deus. A maior expressão do amor de Deus é a morte do seu Filho por nós, pecadores indignos. Paulo diz que Ele morreu pelos ímpios, sendo nós ainda pecadores. Deus, Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, porque Ele morreu, Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, escravos. Todos nascem assim. Ele morreu por nós, nesse estado. Eu quero adiantar, meus irmãos, o texto de Romanos nos declara que Jesus foi entregue por nossos pecados. Entregue quer dizer entregue para a cruz, para a crucificação. Jesus foi entregue por nossos pecados. Lá em Isaías ele fala assim: Ele foi moído por nossas transgressões. Ele foi moído inocente. Ele não tinha nenhuma transgressão. Ele foi moído por nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Aqui Paulo dá ênfase à sua morte e à sua ressurreição. Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. A palavra justificar significa pronunciar justo, ou declarar a pessoa justa. Significa libertar de. E eu coloquei grifo aqui: libertar de quê? Da culpa. Jesus nos liberta da culpa. O seu sangue nos perdoa, nos liberta da culpa. Além do perdão, a culpa é algo pesado. A culpa é algo, você que se sente culpado, é algo muito horrível que dói lá dentro. E a justificação é libertar de culpa, é inocentar, é tornar a pessoa inocente, é absolver vou corrigir, isso, porque quando que absorver, então, quando eu dizer que Jesus absorveu os nossos pecados e nos absolveu dos pecados, deu para entender? Absorver é sugar. O sangue, a morte de Jesus, ela sugou os nossos pecados e nos perdoou deles. Então, as duas coisas aqui vida do sacrifício. Tanto o seu sangue assumiu os nossos pecados, como nos perdoou deles. Então absorveu e absolveu.
essa expressão que eu terei pronunciar justo, libertar de inocentar, absolvido da injustiça, está no Dicionário Internacional de Teologia. Um nome complicado é Lothar Koinen e Colin Brown. É o Dicionário Internacional de Teologia. Irmãos, o texto de João 16, 7 a 8, nos ensina que o Espírito Santo convence. A palavra convence diz que expõe. O Espírito Santo expõe a verdade acerca do pecado de não crer em Jesus como o único Salvador. O Espírito Santo expõe isso. Só Ele expõe isso para a pessoa. Ele expõe a gravidade do pecado de não crer em Jesus. E expõe também a gravidade do pecado que nos afasta de Jesus, que afasta a bondade de Jesus. O Espírito Santo refuta quando a pessoa não crê em Jesus como Salvador. O Espírito Santo refuta quando a pessoa está escrava do pecado. Ele refuta, ele dá argumento, ele fala assim: você está errado. E Bruce também diz que o Espírito Santo condena, não de condenar a pessoa, mas condena o pecado. O Espírito Santo condena o pecado. A Bíblia da Nova, meus irmãos, fala da obra do Espírito Santo que convenceu o mundo do pecado fundamental de rejeitar Jesus. Segundo, o Espírito Santo aplica a justiça pela morte e ressurreição de Cristo. É o Espírito Santo que aplica. Só o Espírito Santo aplica. Nós não temos poder de aplicar. Nós temos o privilégio de pregar, mas só Ele aplica. Só Ele aplica. Só Ele convence. Ele mostra que o juízo de Cristo, Ele mostra que o juízo que Cristo tomou sobre si venceu a Satanás, o príncipe do mundo já está julgado. O Espírito Santo mostra essas três coisas. Inclusive mostra que o sacrifício, o juízo que Jesus sofreu sobre si, venceu a Satanás. E diz: o príncipe desse mundo já está julgado com a morte de Jesus. E finalmente, meus irmãos, o texto de João 3, 5 a 7 nos ensina que somente o Espírito Santo gera uma pessoa no aspecto espiritual. Quando o seu pai lhe gerou, ele gerou aspecto humano. Por isso que Jesus fala assim: quem é nascido da carne é carne. O que é isso que ele quer dizer? O seu pai tinha um corpo e gerou você com um corpo. O nascimento natural. O que ele quer dizer? Que nossos pais nos geraram de maneira natural. Um pai humano só gera um filho humano. O Espírito Santo gera um filho espiritual. Só o Espírito Santo é que dá o nascimento espiritual. O primeiro nascimento foi o nascimento humano. João fala sobre isso. Nascido da carne, da vontade do varão. Quem é o varão? Seu pai. O primeiro nascimento foi nascido da vontade do seu pai junto com a sua mãe. Esse é o nascimento natural. Sobre esse nascimento natural tem a condenação do pecado. O Espírito Santo dá o nascimento espiritual. E só esse nascimento espiritual tira você da condenação. Por isso que Jesus fala assim: se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, nem ver. Se não nascer pela ação sobrenatural, espiritual do Espírito Santo, não pode ver nem entrar no reino, não vai para o céu. Jesus está dizendo isso. Se não nascer de novo, não pode entrar no céu. Se não nascer de novo, meus irmãos, não tem como ter desejo de Deus para obedecer. Se não nascer de novo, não tem condição de seguir Jesus. O mundo vai dizer: vem cá, e vai arrebatar. Efésios capítulo 1, versículo 13 nos ensina que o Espírito Santo cela. Uma linguagem mais moderna: o Espírito Santo imprime
a marca espiritual. Aleluia. É a mesma coisa do Novo Testamento. É porque Paulo está falando de outra maneira do que Jesus falou. Ele fala que o Espírito Santo ele imprime, ele serra na época de madeira, que os madeireiros colocavam o nome deles, né? Se eu fosse dono de madeira naquela época, você colocava I.S. uma ferradura na madeira. Coloca no animal, eu acho maldade, ele não concorda. Aí colocava na madeira também, está cortada, não é? Colocava uma marca, um ferrador de madeira, colocava, se fosse eu colocava I.S. Iraquitão Silva. Essa madeira pertence a mim. Os irmãos de Éfeso sabiam disso. Aí Paulo fala assim: irmãos, eu estou falando aqui agora do selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo está dizendo assim: você pertence a Deus por toda a eternidade, vai morar no céu. Irmão, esse selo significa uma paga adiantada, a garantia. É duas coisas que Shelley fala: que esse selo do Espírito Santo, ele dá a garantia que você vai morar com Deus no céu. E também é um pagamento adiantado para você chegar no céu. Há uma grande diferença entre pecador escravo e pecador liberto da escravidão do pecado. Nós somos pecadores. Aqueles que nasceram de novo são pecadores, mas redimidos, não escravos de pecados, mas que amam a Deus. Há uma diferença. Há dois tipos de pecadores: os escravos que têm prazer no pecado. Escute, você nasceu de novo, você não tem prazer no pecado. Como está o mundo hoje? Com prazer no pecado. Se você nasceu de novo, você não tem prazer, você peca. Porque João disse que se é que não pega é mentiroso. É bom porque temos camaradas que é com ser muito santo, né? Vão pessoas que acham tal. Aí vira o fariseu miserável. A palavra dura, mas é isso mesmo. A gente tem que, nós somos pecadores, tem que ter compaixão das pessoas, qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de estado, porque nós somos salvos pela graça. Futuro bem, você, e se você não merece, é pela graça. Tenha compaixão de todos, independente do estado espiritual que a pessoa esteja, porque se eu estou assim, foi a graça de Jesus. Nós merecíamos o inferno, só isso, mas a graça nos salvou. Por isso, seja mais misericordioso com as pessoas. Agora chame-as ao arrependimento. Irmãos, eu quero, diante disso, dizer nessa noite: Deus é a fonte desta missão de salvar a humanidade. Tudo que nós pregamos resume-se nisso: Deus é a fonte dessa missão de salvar a humanidade, de resgatar a humanidade do sequestro do pecado. Segundo, Jesus é a única maneira desta missão acontecer. Essa missão de resgatar, só Jesus é a única maneira desse resgate acontecer. Sem ele não tem condição. O preço foi a sua vida cravada na cruz. Paulo disse que nós somos comprados por um bom preço. Foi o preço de sangue. Terceiro, o Espírito Santo é o executor dessa missão de resgatar as pessoas. Deus é a fonte, Jesus é o meio e único, e o Espírito Santo é o executor. E nós? O que devemos fazer? Devemos anunciar essa missão de salvar as pessoas. Marcos 16, 15, 16, e aqui termino. Que diz Marcos 16, 15, 16? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado.
Portanto, anunciemos que Deus é a fonte, Jesus é o único meio e o Espírito Santo é o executor da missão de salvar as pessoas da condenação do pecado que Adão e Eva causou a toda a humanidade. Como você prefere ver? Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Hoje eu preguei uma mensagem sobre a ceia, ao mesmo tempo de lições, porque o Betel brasileiro, todos os Betéis brasileiros, eles foram convocados para ter um mês de setembro de lições, de falar da cruz, de falar de Jesus. E eu preguei essa mensagem mista da ceia e também da missão de resgatar. Eu quero convidar Diácono Geraldo, Diácono Juliano. Vamos cear nessa noite com essa palavra que Deus, Jesus e o Espírito Santo nos proporcionou o resgate da salvação da humanidade. Eu pedi que o diácono Juliano ore pelo pão, o diácono Geraldo ore pelo cálice, e vamos cear.